Segundo ano, estamos aqui mais uma vez nessa nossa batalha para adquirir nosso conhecimento tão importante, né? Ou seja, para a nossa vida acadêmica ou para a vida mesmo, né? Sempre é bom ter conhecimento. Então, aqui ainda em trigonometria, né? Vamos dar prosseguimento no nosso assunto. E agora, depois de dar uma olhada em arcos e ângulos, vamos ver o ciclo trigonométrico. Como é que ele funciona para a gente? Então, bora lá. Bom, temos algumas informações interessantes sobre o ciclo trigonométrico. Primeiro, né? Já tivemos um contato com essa figura aqui. Mas aqui está a nossa circunferência, que vai ser o nosso ciclo. E ele tem esses dois eixos que você está percebendo aqui, o eixo horizontal e vertical, que compõem, que formam, determinam o que nós chamamos de quadrantes, correto? Então, esse aqui seria o primeiro quadrante, porque nós estamos dividindo a circunferência em 4 partes. E a nossa contagem vai ser o sentido anti-horário, tá vendo aqui a setinha? No sentido contrário do relógio. Esse é o primeiro quadrante, esse vai ser o segundo quadrante, terceiro e quarto. Não esqueçam disso, tá? Outra coisa interessante é esse raio dessa circunferência. Para nós é excelente que ele tenha o valor 1, unitário, certo? Depois a gente vai ver onde isso funciona melhor para nós, correto? Quando nós formos calcular esses arcos aqui que formam. Outra coisa que a gente precisa saber é esse centro O e esse ponto de início, ponto de start nas contagens desse ciclo trigonométrico, que é esse ponto A, que seria 1 para o eixo horizontal e 0 para o eixo vertical. É esse ponto aqui. E a partir daqui começam as contagens. Então, não esquecendo de identificar esses pontos na nossa circunferência, nosso ciclo trigonométrico, você não vai ter problema nenhum. Certo? Vamos seguir aqui. Vamos ver pontos no ciclo trigonométrico. Bom, aqui, o que nós podemos ver? Esse ponto aqui, praticamente no mesmo, coincidindo com o ponto A da figura anterior, mostra que ele coincidiu com a origem do ciclo trigonométrico. Seria um x igual a 0. X pensando na questão de um arco, né? Agora, o comprimento da circunferência, nós vimos que é 2πr, em algum momento lá atrás. Só que como esse raio é unitário, ou seja, ele vale 1, vai ficar 2π vezes 1. Então a gente está percebendo que o comprimento vai ser 2π. Se você trocar o π por 3,14 aproximadamente, vai dar um comprimento de 6,28. Ou seja, se eu for medir, esticar essa linha aqui e medir, vai dar 6,28 aproximadamente. Correto? Então, nós vamos começar a medir esse comprimento do arco em cima do ciclo trigonométrico. Olha essa situação de um x maior que 0, ou seja, já tem um valor aqui. Ó. Olha o comprimento desse arco AP, nós estamos chamando de x, porque esse ponto P determinou esse arco, determina essa abertura aqui. Então, percebendo que essa contagem do arco vai começar desse ponto A, nós temos alguns pontos interessantes para marcar. Então, olha aqui o que nós temos. Um arco limpinho para nós. Deixa eu colocar aqui de vermelho para ninguém se perder. Então, esse ponto A seria o meu arco 0. Deixa eu marcar. 0. E, assim que eu completar uma volta inteira, vimos na tela anterior que eu completo 2π. Então, eu percorri 2π. Agora é comprimento, tá? Não vai chamar de 2π radiano. Tudo bem.
Então, se a volta completa é 2π, quanto é só a metade da volta? Ficou fácil essa conta, hein? É π. Seria meia volta. E ainda está fácil. Se meia volta é π, quanto seria 1/4 de volta? Aqui seria π sobre 2. Então, seguindo a ideia, se 1/4 de volta é π, se eu tiver 3/4 de volta, aqui vai ser 3π sobre 2. Então, são 3 vezes esse 1/4 de volta. Olha. 1, 2, 3. E assim nós vamos tirando todos os outros valores, né? Outro arco interessante, olha. Se π sobre 2 é 1/4 de volta, a metade disso aqui viria a ser π sobre 4. Metade da metade, né? Temos outros pontos interessantes também para nós, que seria o π sobre 3, que ele estaria bem aqui, mais ou menos, e bem aqui o π sobre 6. Por que eu estou marcando esses pontos? Porque eles têm uma relação. Ó, primeira coisa que nós não podemos esquecer é que 180 graus tem uma equivalência em radianos, que é π radianos. Seria o arco de meia volta. Isso aqui é 180 graus. Π é 180 graus. A relação originária é essa daqui, ó, 360 graus é 2π. Muito bem? E aí, π sobre 2 equivale a 90 graus. Esses são os ângulos que nós precisamos. Π sobre 4 é 45. Por isso que eu estou marcando ali esses pontos. E marquei também o π sobre 3, que para nós vai ser 60 graus. Será, Thiago? Bora, π sobre 3. Se π é 180, né, ali em cima, π não é 180, então se eu trocar esse π por 180 e dividir por 3, vai dar 60. E também o π sobre 6. Então, se eu pegar 180 e dividir por 6, eu vou ter 30 graus. Esses valores são interessantes. E mais ainda, você identificar no ciclo trigonométrico. E depois, você pode ir fazendo os equivalentes aqui no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante. Não esquecendo também, se você preferir andar nesse sentido, o anti-horário, já vimos que esse é o sentido positivo. Mas eu posso fazer o contrário e caminhar no sentido negativo. E começar a contar, como por exemplo, aqui é o menos π sobre 4, certo? Esse outro ponto aqui embaixo vai ser o 3π sobre 2, vai ser o menos π sobre 2. E coisas, né, relativas. Tudo bem? Tente identificar esses para não se perder. Temos algumas simetrias que são interessantes para identificar. Primeiro, uma simetria que seria em relação ao eixo vertical. Então, aqui nós temos dois pontos que, em relação ao eixo vertical, como se eles estivessem espelhados. Então, se eu tenho esse arco aqui, do lado direito, como é que eu, chamando ele de A, esse arco de A, ou mesmo o ângulo, nós vamos identificar um ponto P' aí, que tenha uma simetria. Esse arco completo dele, que eu vou marcar de vermelho aqui, marcar de vermelho esse arco completo até aqui, certo? Essa abertura, nada mais vai ser do que π menos A, já que esse outro lado ele tem uma simetria. Então, esse arco todo vermelho vai ser π menos A. Então, aí você consegue identificar quanto vale esse arco vermelho todo, simplesmente conhecendo essa simetria.
Outra simetria é de acordo com o eixo horizontal. Então, nós temos o ponto P, que tem um simétrico, como se o eixo horizontal formasse um espelho. Como é que nós vamos identificar? Se esse arco for A, novamente, né? Vou colocar de vermelho. Se esse arco for A, então, para identificar essa volta inteira aqui até o simétrico dele, nada mais vai ser do que a volta completa, que é 2π, menos esse espelhamento aqui, né? Esse A. Aí, se eu pego a volta completa e subtraio de A, eu tenho o valor desse arco vermelho aqui. Por fim, se eu tenho uma simetria com o centro, olha só, de novo, mesma ideia, esse arco aqui é A. Então, é como se agora o espelho fosse o ponto central da circunferência. Formei um outro ponto P'. Aí, a nossa relação viria a ser o quê? Eu tenho essa meia volta, que é o π, mais o simétrico dele. Então, nesse caso aqui é π mais A. O que é π mais A, Thiago? Essa volta aqui, ó, até o ponto P'. Então, desse jeito, nós conseguimos algumas simetrias interessantes, tá ok? Deixei alguns exercícios. Leiam o livro, né, para reforçar esses conhecimentos. Vai ser muito importante para você. Então, fica o meu abraço. Até!